E aí, doctors? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Clínicas Autogerenciáveis, o podcast que vai ajudar você, dentista, dono de consultório ou de uma clínica, a tornar a sua clínica autogerenciável e a mais desejada aí da sua região. E hoje nós estamos trazendo uma colega dentista e ela vai contar, na verdade ela já foi minha mentorada, e ela vai contar pra gente quais são os desafios dela, vai que são parecidos com os seus, o que ela usou de estratégia, quais são as dúvidas que ela ainda tem hoje. Nós vamos bater um papo, pode ser que eu ajude ela em algum momento, em alguma coisa que ela está desejando saber, e seja a mesma coisa sua, o mesmo defeito, o mesmo pedra tá no meio do caminho dela, tá no meio do seu caminho. E aí nós trouxemos aqui ela, que é especialista em harmonização orofacial. E ela tem uma clínica que também atende outras especialidades. Vamos saber quais são os desafios e quais são as dicas que ela pode dar aqui pra gente também. Eu tô aqui com a doutora Anne Rafaela. Um prazer ter você aqui. Obrigada, já agradeço por você ter tirado um tempo para vir estar aqui com a gente. E eu vou deixar aqui a palavra para você, se apresente, conte um pouco da sua história e fique à vontade aí, vamos bater esse papo. Vamos lá, bom dia, meu nome é Anne Rafaela. Para mim é um prazer enorme, né, estar participando desse podcast com uma mulher tão maravilhosa como a doutora Ellen, não só como pessoa, né, mas como profissional, como gestora, como mãe. Acompanho ela nas redes sociais e um pouquinho também aí na vida real, sempre que dá. E é um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, das minhas vivências com vocês. Então, assim, fazendo aqui um breve resumo, né, sobre a minha trajetória, apesar de ser ainda muito jovem, eu tenho muito orgulho, né, de onde eu cheguei e de onde também eu sei que eu ainda vou chegar. Se eu for olhar para o meu passado, né, lá atrás, eu posso dizer assim que Deus realmente ele escolhe as pessoas improváveis, né? Porque se eu for ver, eu morava no interior do Maranhão. Os meus pais, na época que minha mãe engravidou, né, meus pais não chegaram a casar por mesmo, talvez, ignorância, né, daquela época. Eles tinham uma diferença aí financeira, por isso foi um dos, sabe, assim, dos atritos que teve entre as duas famílias e terminou que meus pais não casaram. E o meu pai, por conta disso, né, de toda a pressão daquela época, ele chegou a adoecer. Então, hoje, ele tem diagnóstico, né, de depressão, de outros problemas, e ele faz uso de medicações. E quando eu cresci, foi que eu comecei a entender um pouco do que aconteceu, né? Por que eu tinha tantas inseguranças, por que eu carregava, assim, alguns traumas. E eu comecei a entender isso e usei isso, na verdade, como uma... Eu Uma sempre mola. digo que... exatamente. Eu sempre digo que eu sou um perfil extremamente colérico. Então, tudo que vem, talvez, para me paralisar, eu uso como gasolina. Então, aquilo ali me dá um impulso, né? E me faz ter mais vontade ainda de correr atrás dos meus objetivos. Então, minha mãe, assim, ela sempre foi muito guerreira, sempre foi muito esforçada no sentido de criar bem a gente, de dar educação, né? De nos formar mesmo como pessoas, como cidadãos, como profissionais. E eu sempre admirei muito a luta dela e me inspirei também demais. Mas eu sempre também tive o apoio ali do meu avô, né? Depois que passou todo aquele alvoroço, toda aquela confusão, foi que todo mundo meio que entendeu que aquilo ali foi uma coisa pequena, né? Comparado ao que se tornou. Então, depois tudo ficou bem, graças a Deus. E eu sempre tive apoio do meu avô, que foi que eu cresci chamando ele de pai. Então, ele foi a minha referência paterna, né? Com o meu pai, eu sempre tive contato também, mas não era mais a mesma coisa. Até porque ele já não estava mais saudável como antes, né? Então, o que eu coloquei na minha mente? Eu vou sair daqui quando eu tiver um pouquinho maior, quero estudar, quero ser alguém na vida, quero... não sei ainda o que eu vou ser, mas do que eu for fazer, eu quero fazer muito bem feito. E conseguir também dar ali uma vida digna, né? Para os meus pais, né? Para a minha família mesmo. E aí, quando eu saí lá de Vitorino Freire, no Maranhão, eu fui fazer ensino médio em São Luís, na capital do Maranhão, né? Então, eu tinha o quê? 14 anos. Foi bem difícil. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha feito um monte de coisas, né? De morado só, nem
sabia mal fazer um arroz. Mas, assim, tudo foi se ajustando, né? Eu comecei a aprender a desenrolar muita coisa, a resolver muita coisa sozinha. Quando eu tinha uma dificuldade ou outra, eu ligava para minha mãe, eu ligava para o meu pai, eles me orientavam ali no que eu deveria fazer. E logo em seguida, meu irmão foi morar comigo e foi ficando mais leve. E eu sempre tive muita vontade de vir morar em Teresina, porque lá, eu costumo até brincar com isso, lá as pessoas sempre ouviram, a gente ouvia falar que Teresina todo mundo saía do Maranhão para vir se constar em Teresina, porque tinham profissionais excelentes, né? Porque as pessoas daqui eram pessoas, assim, muito à frente, né? Ok. Questão mesmo de estudo Estudioso, e tudo. E aí eu falei, não, eu quero ir para esse lugar. Eu quero fazer a faculdade no melhor lugar, eu quero, enfim, buscar o melhor. E aí, na faculdade, quando chegou a época de fazer faculdade, deu tudo certo e eu vim morar aqui, no primeiro momento, com minha prima, né? E aí, me formei ali em 2018 em odontologia. E de lá para cá, eu fiz 2 especializações. Fiz em endodontia, né, que é trabalhar com canal. Isso. Foi quando eu montei o meu primeiro consultório, que ainda não tinha maturidade para nada. Eu sabia que eu queria trabalhar, mas, assim, as propostas que eu via dos PSFs, né, serviço público, eram, tipo, valores que, sinceramente, não batiam com o teu investimento da faculdade, entendeu? Então, eu falei, não, gente, não tem condição eu sair de casa para fazer isso desse jeito. Calma, vou me organizar e vou financiar aqui meu consultório. E aí surgiu uma oportunidade de montar uma sala lá na clínica do primo do meu marido, ele já tinha a clínica dele, só que lá era assim, o carro-chefe era plano de saúde. Aí eu comecei a analisar tudo, né? Coloquei uma salinha lá com uma cadeirazinha bem básica e comecei a atender. Eu precisava ali de experiência, eu precisava ter aquela vivência, né? De dentista-paciente, saber, enfim, aprender. E aí montei meu consultório lá e comecei a atender também plano de saúde. Ganhava pouquíssimo, mas eu me sentia assim que eu estava construindo ali o meu nome, construindo ali a minha base, né? Passei, eu acho que uns 2 anos lá. E aí eu sempre quis fazer, na verdade, foi estética. Qualquer coisa na área da estética. Não sabia naquele momento se eu precisava ir para essa área de facetas, de lentes de contato, ou se eu queria ir para a área da harmonização, né? Que na época já estava muito forte. Anne, deixa só tu tá falando e tá vindo várias coisas que eu queria te perguntar e eu acabo que a gente vai perder o fio, por isso que eu quero interferir aqui. A primeira coisa que eu queria comentar com você, do que você já falou, é que você falou que tem uma história e eu não sabia realmente dessa história que você veio, como foi o relacionamento inicial dos seus pais, imaturidade talvez, enfim. Mas como é importante a gente entender o porquê de cada pessoa. Isso a gente tem que levar para os nossos pacientes, para a gente começar a entender. Muitas vezes a gente pega um paciente que ele vem áspero ali na sua comunicação, ele vem grosseiro, ele é um paciente que tem pressa, ele é um paciente imediatista, ou não, é um paciente bem calmo, você está ali cheio de coisa para fazer. Nós precisamos, a primeira coisa, nós precisamos entender que todo paciente é como a gente, tem uma história atrás. Anne, você se tornou essa mulher batalhadora, que quer o melhor, porque você veio de uma situação que não foi confortável. Então, dali, ou você caía no vitimismo, Exatamente. ou você vestia essa roupa de guerreira, de vitoriosa. Eu vou para frente, quero o melhor, eu quero fazer a melhor faculdade. E aí você optou por ser essa pessoa que você é hoje. Então, as pessoas são assim, os nossos pacientes também têm essa história. Por isso que eu gosto de enfatizar muito isso. Porque, às vezes, o dentista e até todos os profissionais, quando passa para o lado de dentro, né, o lado de cada mesa, que é o profissional que vai fazer o atendimento, parece que ele esquece que ele tem dores, que ele tem problema, que ele também tem traumas. E aí passa por cima, como se aquela pessoa tivesse que ser um robô ali na frente. Não Exatamente. é assim. Então, nós temos a obrigação de nos moldar ao tipo do paciente. Eu estou atendendo uma senhora de 80 anos, cheia de dor, cheia de problema, com depressão. Eu tenho que me portar de um jeito.
Eu vou atender um jovem que tem um monte de prova, um monte de aula, ou eu vou atender um empresário que não tem tempo a perder, que quer objetividade. Eu tenho que me moldar. Por isso, a primeira coisa, o primeiro insight que eu deixo aqui desse podcast é vocês começarem a entender de pessoas. E se não entenderem a fundo de pessoas, que realmente talvez não seja muito... Vocês não tenham tempo, mas vocês têm que saber tratar essas pessoas e compreender e dedicar tempo a escutar esses clientes. Eu faço muito isso, não é? isso. É. A outra coisa que você falou que eu achei muito importante foi quando você se formou, que é todo mundo assim, tem aquela ansiedade para trabalhar. Claro, você passa 5 anos numa graduação, gastando dinheiro, né? Você quer ter retorno, Você né? quer ter o seu retorno. E muitas vezes, eu preciso chamar a atenção disso, porque muitas vezes com essa ânsia aí, 2 coisas podem acontecer. Você começa a trabalhar de qualquer jeito, em qualquer lugar, fazendo qualquer tipo de atendimento. Inclusive, recebi propostas, né? E aí fui ver alguns colegas que tinham ido, né, para esses lugares. Eu falei, gente, eu não me formei para fazer isso, para atender de forma errada, que para mim aquilo ali era errado. E aí recusei essa proposta. E, enfim, mas é realmente isso. Você recebe vários tipos de propostas, né? E você tá ali. Eu nem condeno, eu entendo a ansiedade. Eu estou aqui falando de quem já passou por isso. A ansiedade de ganhar dinheiro, às vezes tem família para sustentar e acaba que se sujeita a isso. E deixa de também, e também não vou condenar quem faz isso, porque cada um é que sabe onde é que aperta o seu sapato. Mas muitas vezes você deixa, por exemplo, de atender numa clínica que não vai te oferecer tanto dinheiro, mas é uma clínica que quer fazer as coisas bem feitas. E, de repente, você se junta, por exemplo, você mesmo, Anne, mais na frente nós vamos falar dessa dificuldade de ter colegas parceiros, Sim. né, para fazer. Você já tem a estrutura, a Anne, ela tem a estrutura, ela vai falar depois disso, ela tem a estrutura, o consultório dela é a coisa mais fofa, tem tudo preparado, ela não faz todas as especialidades hoje, ela gosta, ela ama a harmonização, então é o que ela quer gastar o tempo dela fazendo a harmonização, mas ela precisa de um colega que muitas vezes tem o mesmo perfil dela de querer fazer bem feito, mas não quer, mas tem estrutura já. E a pessoa não precisa ter o consultório, não precisa investir nisso e pode trabalhar com você, que não tem essa condição de ter essa estrutura, e fazer o negócio bem feito e crescerem juntos. Então, essa é uma mentalidade que vocês precisam abrir a mente para pensar nessas possibilidades. Existe tanto bons profissionais que não tem como montar uma estrutura, como existe profissionais que já montou essa estrutura precisando de pessoas com perfil de realmente entregar um bom trabalho, fazer uma diferença no mercado. E só precisam se juntar. Vocês não precisam ficar desesperados, se submeter a atender de qualquer jeito. Ou mesmo que se submetam, que façam bem feito. Sim. Tá? Então, pode falar, Anne. Era o meu sonho, era, tipo, ter tido essa oportunidade lá atrás, né? Sair da faculdade e ter alguém que realmente tivesse essa vontade de fazer as coisas corretas, né? Da forma correta, honesta, e me convidasse para fazer parte, por exemplo, de uma equipe, né? Não é? Era o meu sonho. Tanto que quando eu fui para essa clínica do primo do meu marido, que eu sou muito grata, inclusive, por isso, lá também eu não tinha uma proposta de ganhar muito bem. Mas eu via que eles faziam as coisas da forma correta, né? Que mesmo atendendo um plano de saúde, eles faziam tudo do jeito que tinha que ser, respeitando a biossegurança, né? Material, tudo bem esterilizado, tudo bem direitinho. Então eu falei, não, aqui eu me sinto confortável de ficar. E aqui eu vou... Vai depender também de mim, né? O quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou ter que trabalhar para poder chegar ali naquele valor que eu quero. Nada te impede de você fazer também vendas, né? Fora do plano de saúde. E eu sempre... o que eu percebia, né? Muitos profissionais que também atendiam o plano de saúde, não lá, mas em outros locais, chegavam para o paciente com uma proposta tipo, isso aqui é pelo plano, isso aqui, esse material aqui é se for particular. Gente, eu achava isso um absurdo. De verdade, eu achava isso um absurdo. Tanto que, às vezes, eles chegavam para mim de doutora, mas esse material é bom? Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Da mesma forma que eu faço para você, que está fazendo por plano de saúde, eu atendo a minha mãe, eu atendo o meu paciente particular. É o mesmo material, é a mesma forma de tratamento. Então, fica tranquilo que o que eu estou usando aqui em você é o melhor. Até porque é o meu nome que você vai estar levando. Então, assim, eu não quero...
fazer coisas erradas e depois me queimar, até porque acabei de entrar no mercado de trabalho. E você falou que atendia por plano de saúde. Ainda Isso. hoje você atende? Hoje já Não, na sua estrutura? hoje eu não atendo mais. só particular. Como é que foi? Porque no começo você falou que precisava, né? Ou que começou a atender. E como é que foi para sair? Difícil. Não é difícil? E eu queria que você contasse, porque eu sei isso aí, né? Eu já estava esperando essa resposta, porque eu quero isso, é que trazer a luz para quem está nessa guerra aí. Que vê que a maioria dos dentistas, principalmente quem já atende, primeiro acha que tem que ser plano de saúde para atrair paciente. A tal da pressa, né? Você está desesperado ali e acha que quando tiver plano de saúde, o plano de saúde vai te mandar um monte de paciente. Na verdade, vai te mandar um monte de problema. É verdade. A verdade é essa. E depois quando você tá com o plano de saúde, né, com convênio, e você precisa sair daquele convênio, é outro gargalo, é outra luta, batalha interna que eu vejo muitos dentistas nessa crença que o convênio é o que vai dar o sustento dele ali para pagar as contas, quando na verdade muitas e muitas vezes quando você faz realmente ali na ponta do papel, na ponta do lápis as contas, o convênio é o que está drenando o teu lucro, porque exatamente faz isso que você está fazendo, quer atender bem feito, quer fazer bem feito, quer atender bem, mas o custo, o valor que você recebe pelo plano não cobre. Então a conta não fecha no final. Fecha. Acontece que a maioria dos dentistas não faz a conta na ponta do lápis. Não, eu recebi ao todo, durante o meu mês inteiro, eu recebi R$5.000. Gente, R$5.000 não é o que você está ganhando de lucro. E não se iluda, mas eu atendo só dos R$10.000 que eu tirei esse mês no meu consultório, 7.000 foi do convênio. Vai lá nos teus custos. Quanto era para tu ter trabalhado a menos? É menos tempo de água, de luz, é menos tempo de funcionário, é menos tempo é menos material que você gasta, é menos preocupações, são menos consultas de retorno, tudo isso o dinheiro vai drenando, o lucro vai indo embora e vocês ficam se enganando porque o convênio está pagando as contas, principalmente se você está usando um bom material, se você faz um bom atendimento que demanda tempo. Para você atender bem, tem que dar tempo. E uma coisa é você gastar 1 hora do seu dia numa consulta particular de um paciente que vai te pagar um valor justo pelo seu procedimento, pela sua expertise como técnico, que vai pagar bem pelo conforto que você tem aí no seu consultório, pela dedicação. E outra coisa é um paciente que está pagando preço de convênio. Ele não vai te pagar por essa 1 hora de conversa, de anamnese, né, que você quer fazer. Então, pessoal, a primeira coisa é atentem-se para isso. Coloque essa questão do convênio, do plano de saúde na ponta do lápis. Vocês não vão ter lucratividade. Não para atender da maneira como qualquer ser humano precisa ser atendido. É verdade. Não é, Anne? E como foi para ti aí? Vai, continua aí. Eu fiz o meu primeiro curso de gestão, né? Odontológica, online mesmo. E aí comecei a ver um monte de coisa errada que estava, assim, na gestão, né? Que estava acontecendo. Eu falei, gente, realmente isso aqui não compensa. Se você quer fazer as coisas no tempo certo, da forma certa, né? Quer gastar ali, quer tirar um tempo bom para você conhecer ali o paciente, as dores dele. Tudo isso é tempo. E tempo, se você for ver na gestão, ele conta muito, né? Com certeza. E aí, como falou, tem um retorno, né? Tem, enfim, um monte de coisas. E aí foi na época que eu comecei a fazer especialização em harmonização. Né? Eu fiz em Brasília, no Instituto Diogo Lustosa, que, assim, para mim é um dos melhores hoje. Tudo para mim, o que eu fiz lá, todo curso que eu vou fazer fora, em outros lugares, eu vejo que lá não deixou nada a desejar, sabe? Eu sou muito feliz em ter escolhido esse instituto. E quando eu comecei a fazer, você vai conhecendo outras pessoas, né? Pessoas que já têm muito mais experiência na área, pessoas que já são formadas há mais de 10 anos, né? Na época, eu ainda era recém-formada. E começa ali a abrir a mente. E aí eu perguntava, gente, vocês estão fazendo a parte da odontologia? Vocês estão fazendo só harmonização? Alguns ainda estavam ali presos, né? A procedimentos dentários. Outros já tinham focado só na parte da harmonização orofacial. E aí eu fiquei, não, eu tenho que focar, eu vou ter que sair da endo e vou ter que focar aqui na harmonização. Se eu quero crescer nessa área, eu preciso focar nessa área. A gente não tem como ser bom em tudo. E comecei a
a procurar ideias de como sair do plano de saúde, porque querendo ou não, mesmo não sendo muito, mas era o que eu pagava ali minha especialização, era o que ainda era minha renda, Era né? o que você achava que estava... Ainda era uma fonte de renda. Tu sabe por que que acontece isso? Você acha que essa única fonte de renda é porque você não tem nem tempo. Você não tem tempo para pensar estrategicamente de, poxa, eu tenho que atender aqui de 8 às 18 todo dia, porque tem muito paciente do convênio e eu preciso atender muito para poder ter algum lucro para me pagar minha especialização. Se você parasse para pensar, poxa, se eu não atender convênio, eu vou atender só um paciente por dia, mas eu vou ter o resto do dia para estar fazendo propaganda, fazendo vídeo, se conectando com outras pessoas. De repente, minha clínica é num centro comercial, visitar os colegas, dizer o que é que eu faço, fazer o relacionamento, porque a gente sabe que dentista, a escolha de profissional de saúde vai muito através do relacionamento, Sim. da confiança. Então, você precisa se relacionar. De repente, eu vou ali naquelas lojas conversar com aquelas pessoas. De repente, eu vou ficar vendo vídeo no YouTube, que nem esse, para aprender como que as pessoas estão fazendo para conseguir novos clientes. Então, por isso que, como aconteceu com ela, a pessoa precisa entender. Ninguém disse isso que eu estou dizendo para ela. Anne, em vez de você ficar aí atendendo o dia inteiro, cansando suas costas, para um pouco, pensa em estratégias para trazer os pacientes certos para você e não se submeter a isso. De repente, era um tempo que ela poderia estar estagiando ou trabalhando numa clínica boa, onde ela ia aprender também a gestão, para aprender no negócio dela, ou de repente crescer nessa outra clínica e mais na frente se tornar uma sócia. Tudo é possível. Sim. A gente só precisa, pessoal, abrir a mente da gente. E é isso que eu percebo, que toda vez que eu vejo os dentistas fazendo esse mesmo caminho que todo mundo faz, dá vontade de eu abrir assim, gente, presta atenção, me escuta aqui, faz assim. Porque dá certo, não precisa fazer a mesma coisa. Então, e a mesma. Eu acho ótimo quando ela é sincera. Hoje ela não faz mais, não atende, ela já aprendeu. E foi outra coisa importante que você fez, Anne. Você tem pouco tempo de formado e você já fez, pelo menos aqui da nossa conversa, 2 cursos de gestão de clínicas. Sim. Não vai ser um curso, não vai ser um podcast ou vários podcasts que vai garantir o sucesso do seu negócio. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia, acabando um, entrando no outro, aprendendo uma coisa, fazendo outra, testando um, testando o outro, conhecendo outros colegas. Colega, o que é que tu fez que deu certo? Não se iludam que vai ter um curso que vai ser o único, que vai ter um curso que vai resolver. Não é porque é o curso mais caro ou porque é o curso mais barato que vai ser o ponto final ou porque é ruim. Não. Aprendam, botem isso na cabeça de vocês. Vocês vão aprender com gestores, vocês vão aprender, inclusive, com outras pessoas do ramo do desenvolvimento pessoal, vão aprender com pessoas que têm lojas, pessoas que têm restaurantes. Vocês não podem parar nunca, né, Érica? Eu gosto... Desculpa, Anne. Eu gosto muito de conversar, né? E aí, toda vez que você conversa com alguém que tem algum negócio, você tira alguma lição ali, você aprende alguma coisa, né? E voltando aqui, né, na época que eu atendia plano. Mas lá, assim, para mim foi importante eu ter passado por isso, porque lá foi onde eu aprendi errando. Nossa, a gente errava tanto. Quando a gente estava começando a se reerguer ali um pouquinho, acontecia algum prejuízo. A gente pegava algum prejuízo, porque lá ficava em uma localização, ficava ali pro rumo ali da Ilhotas, né? E aí sempre tinha aqueles usuários de droga e tudo. E terminavam roubando a clínica. Nossa, quantas vezes a gente não já pegou prejuízo? Aí eu chegava em casa arrasada. Aí eu falei, meu Deus do céu, parece que eu tô trabalhando em vão. Parece que na hora que eu consigo melhorar ali um pouco, vem assim um balde de água fria, né? Aí foi quando eu comecei a conversar com o meu marido, né, sobre sair de lá. Falei, não aguento mais, não. Não aguento mais. Para mim, parece que eu tô girando assim em círculo, não tô saindo do lugar. A corrida dos ratos, né? Exatamente. E aí comecei a trabalhar isso, né? E o Vinícius, meu marido, ele é totalmente o oposto de mim, assim, no perfil. Então, para ele, se tem ali aquela quantia ali, é o suficiente para viver, tá ótimo. E eu não. Eu sou realmente a colérica. Não, eu quero sempre ir além, eu quero sempre mais, né?
E eu falei, não é isso que eu quero. A gente vai começar a colocar aqui no papel para a gente montar uma clínica. Você também vai atender lá comigo. Isso ele nunca quis. E aí você vai atender lá comigo, a gente vai crescer junto, vai dar certo. E ele também nunca me disse assim, não vai dar certo. Não, ele só, tudo bem, vamos lá. E começamos, segue o barco. ele, bora ver, eu tenho certeza que ele pensava assim, bora ver no que vai dar isso aí. E aí a gente começou a trabalhar. Aí a gente começou a construir, né? A reformar um imóvel que a gente... É da família, né? Começamos a reformar esse imóvel. Passou 1 ano, passou 2 anos. Aí quando já estava assim... Já tinha sala, já tinha cadeira, já tinha financiado um monte de coisa. Eu falei, cara, quer saber? Vou mudar sem terminar, porque eu vou terminando lá dentro. Eu vou trabalhando e a gente vai fazendo aos poucos. Senão a gente não vai mudar nunca. Eu não vou esperar para fazer a inauguração, tudo bonitinho. Não, vou mudar. Foi nessa época que tu contratou a mentoria, foi? Tu tava... Foi, mais ou menos nessa época. Foi nessa época mesmo. Tu tava bem, eu lembro. Bem no início. E aí mudamos, né? Eu sozinha, a cara e a coragem. Parei de atender plano de saúde, conversando com outras amigas, elas falaram, ei, Anne, tem que parar. Quando tu parar, tu vai ter tempo para pensar em como captar esses pacientes da harmonização. E era exatamente assim. Às vezes tinha um paciente que era para fazer uma toxina, né? No outro dia tinha um paciente para fazer um preenchimento. Mas você já conseguia ver alguma coisa entrando, né? Quando eu olhava assim, meu Deus, em uma toxina eu ganho aqui o que eu não ganhava lá em sei lá quantos dias trabalhando, né? Então eu tinha mais tempo para pensar, para fazer, para preparar conteúdo. E eu morria de vergonha de rede social, morria de vergonha. Tem a mesma que me acompanha hoje a minha social media, é a mesma do início, né? Sei. Ela lembra demais, inclusive ela até dá exemplos para outros clientes novos dela, né? Que tem vergonha de aparecer nas redes sociais. Então, eu vi os meus amigos ali metendo a cara, dando a cara a tapa. Aí eu falei, nossa, nunca vou ter coragem de fazer um negócio desse. Até que eu precisei fazer, né? Vai com aí vergonha eu lembro mesmo. que eu gravava, aí meu irmão ficava assim, meu Deus do céu. Mas olha só, geralmente, quando a gente tem vergonha, que tem, é assim, primeira coisa, adulto faz o que tem que ser feito. Criança é que só faz o que gosta. E é isso que eu sempre falei, eu acho que a Anne já me viu falando isso, e eu sou muito clara durante as mentorias. Eu digo, gente, ponham amor nas minhas palavras, porque às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada, botar os pés no chão, para entender que o mundo já é digital, não existe mais essa opção. Nós não temos essa opção de não colocar a cara nas telas. Nós temos que fazer isso. E acabou. E tem que ser feito. E tem que fazer e tem que ir para a internet. E geralmente, se você parar para pensar, você ou qualquer outra pessoa aqui que está vendo a gente está preocupado, no fundo, são com as pessoas mais próximas da gente. É verdade. Então, deixa pra lá, sabe? É meu irmão, é minha mãe que vai encher meu saco, é meu marido. São pessoas que me amam, mas eles não entendem. Então, assim, liga o tô nem aí. Eu fiz isso. Sabe? E vai pra frente. E esquece o que a minha mãe, minha irmã vai dizer que eu quero ser blogueira agora. O problema é dela. É dela, porque se eu quiser ser blogueira agora, qual o problema? Então, o que de mal eu vou estar fazendo? Nada. Então, manda ver, manda brasa. Exatamente, foi isso que eu fiz. Aí ficava, a gente recebia, né? Virou blogueirinha agora, eita, que agora não sei o quê. Eu digo, gente, eu vou só ignorar. Exatamente. E vou seguir o baile, né? Eu Uma fazer o que tem que ser feito. Vão acostumar. E pronto, e hoje, assim, hoje eu gravo vídeo numa tranquilidade. Pra mim, assim, é algo que vai natural, né? Eu sempre gostei muito de conversar, de falar, então... Hoje parece que eu nasci, que eu nunca tive vergonha de fazer tá vendo? isso. Graças a Deus. Hoje eu tenho muita facilidade, assim, pra telas mesmo. E tá tudo bem. E, assim, foi o que me ajudou muito a como é que eu posso dizer? A propagar o que eu faço, né? A falar sobre o que eu gosto de fazer, a mostrar para as pessoas a forma que eu trabalho mesmo. E hoje eu tenho, assim, tido muitos feedbacks positivos, né? Hoje as pessoas me encontram e dizem, nossa, estou muito feliz, eu vi que você foi fazer um curso, né, lá em Harvard. Nossa, parabéns, eu nunca imaginei, assim, que você fosse chegar tão longe, porque, querendo ou não, as pessoas, elas veem de onde você saiu e acham que você nunca vai chegar lá. Né? E eu vejo, assim, você sempre muito preocupada. Eu acho os dentistas, na verdade, os dentistas, eles são muito estudiosos.
A maioria dos dentistas, acho que 98% dos dentistas são muito estudiosos. E assim, hoje em dia, até assim, eu fico super chateada, né? Eu fico chateada, mas eu não tenho raiva. Não tenho. Eu só fico assim, poxa, pra que isso? Quando eu vejo essa briga boba de outros especialistas, né, que não são dentistas, fica nesse embate, né? Ah, quem tem que fazer harmonização? Quem tem, quem não tem? E aí se aproveitam. Porque eu acho que quem tem que fazer... existem órgãos que são, como o Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem. Eles são... A função deles é definir quem está ou quem não está gabaritado, habilitado para fazer aquilo ali. E tá na legislação, e né? Não então, ficar assim, contra a lei. Aquela guerra de um contra o outro. Em nenhuma área, nem dentista com dentista, nem médico com dentista, nem enfermeiro com médico, não quero. E aí acontece, a gente tem que se fortalecer. Com certeza. Né? E fazer a coisa bem feita para mostrar que existem bons profissionais. Assim como tem dentista maravilhoso que faz tudo muito bem, tem dentista que não é. Tem médico que é extremamente profissional, experiente, ético, mas tem médico que não é. Tem dono de restaurante que tem seu restaurante todo arrumado, todo organizado, muito limpo. Tem restaurante que não é assim, em todas as áreas. E aí fica, por exemplo, as celeumas, né? Como aconteceu agora. Né? Eu acredito que alguns talvez nem tenham sabido da morte, né, do empresário que teve, depois de um procedimento... Algo que repercutiu muito, né? E está repercutindo e ainda está repercutindo. Está. Né? Conta um pouquinho aí pra gente, talvez, conta um pouquinho do evento, rapidamente, e do que gerou em vocês que fazem a harmonização. Pronto, vamos vocês, lá. dentistas, que fazem a harmonização orofacial. E quem foi que fez aquele procedimento? Conta aí, porque tem gente que não é dentista também que está assistindo. Então, assim, a gente tá o tempo todo, né, sendo ali... bombardeado por vários profissionais. Eu não sei se por uma insegurança desses profissionais. Eu não sei se por uma rixa mesmo, boba, que eu confesso assim, que eu tenho muitos amigos de várias áreas e a gente se dá super bem, a gente troca informações, troca experiências e eu acho que é isso que tem que acontecer. Né? Eu jamais vou vir aqui falar de profissional X ou Y dentro do meu consultório. Nenhum paciente que eu atendi vai poder dizer que eu falei mal de algum profissional. Inclusive, assim, tem pacientes que vêm de outros profissionais falando mal, né? Ah, porque eu fiz procedimento tal com fulano, não vi resultado e tudo. Eu tento sempre ali... dali pra frente. O que passou, já foi. Então, eu tento sempre, na verdade... ficar do lado do profissional para o paciente ficar, né, tranquilo e tal. E dali para frente a gente começa uma nova história, né? Isso. E assim, eu acho uma bobagem isso, né? Essa rixa, essa briga entre esses profissionais da área da estética. E sobre o caso que aconteceu com esse empresário, né? Que o procedimento é um procedimento superficial, não é isso? Na verdade, é um procedimento sério. Sim. Né? E assim, a gente tem várias formas de fazer esse procedimento. Hoje a gente tem o peeling de fenol médio e tem o peeling de fenol profundo, né? Aí todo mundo começou a falar ali nas redes sociais, porque o fenol tem que ser feito centro cirúrgico. Depende. Depende qual o fenol que você está falando, né? Então, o peeling de fenol profundo, ok, você tem que fazer realmente centro cirúrgico, né? Tem todo um cuidado a mais, o paciente tem que estar monitorado, também dependendo da área que você vai fazer, né, da extensão da área que você vai trabalhar, precisa sim ir para um centro cirúrgico, né, estar ali sob monitoramento, né, das máquinas, enfim, de outros profissionais também. Mas o peeling de fenol médio, que é o peeling de fenol que eu trabalho, né, que eu aprendi a fazer, que não foi em um curso online, foi com profissionais extremamente renomados hoje, é um peeling muito seguro de se trabalhar, logicamente, seguindo ali todo o passo a passo, né? Todo o protocolo, todo o cuidado com o paciente. Então, tem sim uma avaliação prévia, tem sim um preparo prévio. Não é para qualquer paciente, não é para qualquer pessoa mesmo, né? É um peeling sério. A gente até brinca, né? É um peeling de gente grande. Porque tem muita responsabilidade do paciente também, né? Existe é um trabalho ali conjunto mesmo. E, assim, é importante o posicionamento do profissional, porque, assim, no mercado tem aqueles clientes que buscam por preço. É aí que está o né? problema. E na ânsia de encontrar um negócio mais barato, um negócio mais rápido, um negócio mais fácil,
eles se enganam. Porque no fundo, quando você procura um profissional para fazer um procedimento, que você quer fazer um procedimento mais em conta, você sente, o paciente, ele sente que não tem a confiança do profissional. Mas ele força a barra. Não, mas ele cobrou mais barato, eu acho que ele vai fazer bem feito também. Mas se você for ser fiel ao que sua intuição, no fundo, você, paciente, você vai saber qual foi o profissional que você teve aquela confiança, que você tem certeza que vai dar certo. E aí, às vezes, é um valor pequeno, é um valor de diferença que talvez pudesse ser parcelado, negociado com o profissional e você deixa de ter a confiança para arriscar com a saúde. Porque a gente arrisca com a blusa, com o sapato, com um celular, sei lá, uma máquina. Com um objeto, né? É, um objeto, mas você não arrisca com saúde. A sua vida, né? Então, né? essas coisas são até interessantes, ainda bem que a gente tem a mídia para trazer à tona, para trazer conhecimento, elucidar o que aconteceu. Quem era o profissional que estava fazendo, Anne? Pelo que eu li, né? Assim, não saiu laudo ainda do que pelo realmente que você aconteceu. leu, né? Porque certeza mesmo... A gente não tem certeza de nada, né? Mas pelo que eu li nas notícias, a pessoa que realizou o procedimento, ela não era profissional da área da saúde, ela não era dentista, não era médica, não era biomédica, não era não era nada, assim, nem esteticista, inclusive. Mas parece que ela falava que era biomédica ou era esteticista, né? E postava muitas coisas no Instagram. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, as pessoas terminam se baseando se o profissional é bom ou ruim pela quantidade de seguidores. Pelo amor de Deus. E também post de antes e depois. Exatamente. Não significa nada, Pode né? ser até de outro profissional que pegou e jogou ali, né? Então, assim, não cheguei a ver o Instagram também, mas falaram que tinha muitos casos de antes e depois, que ela já tinha feito e tudo. E esses pacientes, né, marcavam para fazer o procedimento. E, assim, pelo que eu li, foi feito totalmente de forma errada. Fora né? do protocolo, né? Fora do protocolo, pelo menos eu não aprendi dessa forma, né? Ela parece que fez um curso online na internet, pagou, sei lá, R$500 nesse curso. E para você aprender o fenol não é um curso barato, não é um custo bem tem alto. Antes, né? Tem o que você aprende antes, que não é no curso de fenol. Vai fazer o fenol, aprender o fenol quem já faz outros procedimentos, Com certeza. Entende pele, que já entende. Então, assim, não tinha habilitação, não fez da forma correta, a gente não microagulha antes para fazer fenol. O fenol, por si só, ele já termina sendo invasivo, né? Porque, querendo ou não, é um ácido ali que vai causar ali uma espécie de queimadura na pele. E você tem que saber fazer, você tem que saber conduzir o pós-operatório desse paciente, né? Para que tudo ocorra bem, para que ele tenha ali o resultado que ele foi buscar, né? E realmente é um procedimento excepcional. Existem procedimentos que você pode fazer o tanto que for, que não vai chegar ali no resultado do peeling de fenol. Então, também tem que ser muito bem indicado, né? Então, a forma que foi feito nesse rapaz que chegou a óbito não foi a forma correta. Então, assim, eu não me comparo em momento algum, né, com o procedimento que foi feito. Inclusive, eu trago essa segurança para os meus pacientes, que eles podem continuar fazendo o peeling de fenol de forma totalmente segura. Eu sempre explico tudo do jeito que é feito antes. Para a gente comprar o produto, é muito burocrático. Então, a gente tem que provar que está habilitado, que é especialista, né? Que é da área da saúde mesmo. Então, assim, é tudo feito de forma muito segura. Entendi. Muita gente me cobrou para eu fazer vídeo, né? Para postar. Eu ainda vou fazer isso. Inclusive, eu vou gravar hoje ainda esse vídeo sobre o que aconteceu, sobre o peeling de fenol também, para trazer essa segurança para as pessoas. Isso. E para também desmentir muita coisa que está sendo jogada contra a gente, contra nós dentistas, né? Nós temos, sim, capacidade de realizar o procedimento, está na legislação, nós somos formados para isso também, inclusive a nossa graduação inteira. A gente estuda ali cabeça, pescoço e o corpo humano mesmo no geral. Reforcei agora nesse curso que eu fui fazer em Harvard, né? Tudo sobre anatomia, tudo sobre os procedimentos estéticos, sobre as atualizações no mundo da estética, que mudou muita coisa. Então, muita coisa que eu fiz mês passado já não estou fazendo mais, né? Porque mudou. Então, a gente tem que estar nessa constante busca, né? Então, é isso. Dizer que nós, dentistas, nós temos, sim, muita capacidade
para realizar todo e qualquer procedimento que envolvam ali cabeça e pescoço. É isso aí. E eu acho assim que as pessoas precisam se unir em prol do bom atendimento e da informação, passar essa informação para os leigos, né? Quem não é profissional da saúde, quem não é especializado. E eu acho que o que fica de toda essa história é cada vez mais nós temos que nos posicionar. Isso que a gente precisa fazer, nos posicionar como profissionais, como éticos, passar as informações adequadas para os pacientes e essas fatalidades vão acontecer, como já acontece siso, arranca o siso, dá problema e vai para o hospital, com qualquer outro tratamento, né? E tem uma coisa assim muito importante também que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, é que o bom profissional, ele não é aquele que faz o procedimento. Fazer qualquer um faz. Se eu der uma seringa aqui para alguém aplicar um produto no seu rosto, ele vai aplicar. Se ele vai aplicar da forma correta, na camada correta, eu não sei, mas ele vai colocar ali dentro do seu rosto. Agora, será que se você tiver, por exemplo, uma reação alérgica, se você tiver uma queda de pressão, né, um choque anafilático, será que ele vai saber resolver essa intercorrência? É isso aí O mesmo. bom profissional é aquele que sabe o que está fazendo e também sabe resolver ali a intercorrência, né? Que eu acho que também é o que faltou no caso desse rapaz, né? Infelizmente. Tem que ter a perícia, né? Tem que ser. E a experiência também conta muito. Então é isso, pessoal. Hoje nós tivemos esse prazer de conversar com elas, falar sobre esse assunto que sempre abala muito todo o ramo da odontologia, da medicina, da enfermagem, esses casos pontuais que acontecem, esse tipo de acidente. Mas, graças a Deus, as redes sociais também nos ajudam muito nesse esclarecimento do que aconteceu realmente. E eu agradeço aqui a doutora Anne pela participação dela, o nosso tempo que já passou, né? Mas, assim, eu acho que a gente poderia ter feito... A gente pode fazer outros podcasts. Acho que a gente vai ter que fazer mais, que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Eu quero conversar também em outros podcasts que você falou. Uma dúvida comum que é: eu faço harmonização orofacial, eu não posso fazer mais nada, eu posso, eu não posso, mas isso aí nós vamos deixar um vídeo para outro podcast, porque é muita coisa. E eu estou extremamente agradecida, espero que vocês tenham adorado. E eu queria que vocês acompanhassem aí o Instagram da doutora Anne. Qual é o teu Instagram, Anne? É @DRA, de doutora Anne Rafaela AV. Meu nome é bem grande, então, assim, mesmo resumindo, ainda fica grande. Quem quiser ver os casos dela, conversar com ela lá, pode chamar no direct, Anne. Com certeza, estou disponível. Vai falar. Sou eu que fico com o meu Instagram. Pronto, maravilha. E aí eu queria que você deixasse aí um recado para os colegas dentistas que estão aí querendo crescer, que têm dificuldades, né? O que que mais fez com que você aprendesse a sair de onde você era, de onde você veio para chegar hoje? O que é que mais te ajudou? Eu sei que foram várias coisas, vários aspectos, mas o principal, o que mais te fez se movimentar e crescer profissionalmente? Então, assim, quando você convive, quando você está em uma situação onde você não está satisfeito, por exemplo, você vai conviver ali com pais, digamos, alcoólatras, né? Você tem duas opções: ou você vira um alcoólatra ou você foge daquela realidade para fazer algo totalmente diferente. Então, assim, eu convivia em uma realidade que para mim não era boa, não era confortável, e eu escolhi sair daquilo ali e dar a volta por cima, né? E ser uma pessoa ali totalmente diferente. Então, eu acho assim que foi a dificuldade que me fez crescer, essa vontade realmente de vencer, né? E a fé mesmo, acho que Deus sempre colocou no meu coração de que eu iria muito longe. Então, eu tenho isso no meu coração, de que Deus, ele sempre está ali comigo e que ele quer que eu consiga alçar voos mais altos, né? Aí o que eu tenho para dizer é que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês, mesmo quando chegarem pessoas dizendo que vocês não são capazes, que vocês nunca vão conseguir, porque já chegaram pessoas para mim falando isso. Eu nunca vi dentista ficar assim, eu nunca vi nenhum dentista acima da classe média. Eu nunca, dizendo que eu nunca ia chegar, eu ia chegar num certo patamar e dali para baixo. Então, assim, não deem ouvidos para essas pessoas, não deem ouvidos para pessoas que te desmerecem, que te colocam para baixo. Pegam isso e colocam, como eu estou dizendo para vocês, usem como gasolina e vão que isso impulsionem vocês a irem mais longe, sabe? Tenham sempre Deus à frente de todos os sonhos, de todas as metas, que é o mais importante.
É isso aí, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que assistiram aí o nosso podcast. E eu vou corroborar aqui com a doutora Anne. Então, primeira coisa, busquem o reino de Deus. E as outras coisas, tudo mais lhe será acrescentado. Isso é uma verdade bíblica, tá? E também acreditem nos sonhos de vocês. E teve uma coisa que você falou aí, Anne, foi do... Gente, esse negócio ao vivo é... Enfim, faça a sua escolha certa, né? Você sempre tem as escolhas. Veja que escolha você precisa fazer para sair de onde você está e ir para um outro degrau, tá bom? Nunca negocie a honestidade de vocês. A ética, isso mesmo, tem seus princípios, né? E todo domingo, pessoal, nós vamos estar colocando esse podcast no ar às 10 horas. 10 horas ou 10h30? 10h30. Todo domingo nós vamos estar colocando novos podcasts, vamos colocar os cortes, vamos colocar no nosso Instagram. Siga a gente no Instagram, siga a gente aqui no YouTube. Mande ideias de assuntos que queira que a gente compartilhe. Se você for um expert de alguma coisa que tem a ver com gestão de clínicas, e pode entrar em contato com a gente para a gente também fazer esse movimento, bater um papo aqui. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.